Queridos irmãos, boa tarde. Desejo a paz do Cristo a todos que vão acompanhar os nossos trabalhos de divulgação doutrinária na tarde de hoje. Felicidade nossa, como sempre, de poder colaborar com a divulgação desta doutrina tão enriquecedora, tão confortável é para nossos espíritos e também motivo de agradecimentos a Deus recebermos essa grande revelação chamada doutrina espírita. Por sinal, a primeira pergunta colocada para nós como reflexão e até título da nossa palestra é realmente uma revelação divina a doutrina espírita? Observem que pergunta, né? Ela tem um caráter revelador, nós sabemos. E com certeza respondemos já sim. É de origem divina toda essa estrutura doutrinária que chega para a gente, quando dizemos para a gente, para a humanidade, auxiliar o progresso moral. Mesmo porque com base no livro Gênesis segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, nos itens de 1 a 10, recomendados para as nossas reflexões, Allan Kardec vai demonstrando para a gente que, para ser uma revelação divina, ela tem que ser verdade. E aí está a base desse grande conjunto de ensinamentos. Porque, queridos, doutrina significa conjunto de ensinamentos. Então, pode ser no campo científico, no campo religioso, no campo profissional, enfim. Mas, no nosso caso, quando dizemos doutrina espírita, é um conjunto de ensinamentos trazido pelos espíritos superiores sob o governo de Jesus, revelando para nós a verdade das grandes leis divinas e a importância da sua influência moral para a felicidade espiritual de toda a humanidade, no universo. Dizemos no universo, sabemos que moramos na Terra, porque essas leis que regem o universo do ponto de vista moral e do ponto de vista material, criadas por Deus, elas estão para com todos os planetas. E a gente aqui na Terra, como habitantes de uma das moradas, né, do nosso Pai Celestial, somos gratos por esse trabalho trazido pela espiritualidade superior. E é bom ressaltar, tem que ser verdade para ser uma revelação divina. Nós sabemos que se não fosse assim, caso fosse algo falso, não resistiria ao tempo e aí não seria considerada realmente algo seguro, algo eterno do ponto de vista, né, da extensão que ela tem em nossas vidas, a doutrina espírita. E o seu papel é essencial de dar sequência às revelações divinas. Porque quando dizemos dar sequência, nos itens posteriores, nós vamos saber que revelar significa tirar o véu, fazer com que a gente possa entender algo que estávamos nas dúvidas ou não tínhamos maturidade para compreender. E Deus é tão bom que vai nos mostrando essa sequência reveladora. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre Moisés, sobre Jesus, como os dois grandes primeiros reveladores, e, lógico, também sobre a doutrina espírita, a terceira revelação. Mas é importante recordar que nos itens 2 a 4, Kardec faz um comentário nos situando sobre a importância da gente realmente ter esse conhecimento, para entendermos, além da justiça divina, toda essa engenhosidade de leis que regem o universo do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. E ele nos mostra, né? Gosto muito quando
Kardec faz essa comparação da ciência com a religião, né, e com a própria filosofia, mas ele nos mostra que, por exemplo, no campo da ciência, a astronomia, a geologia, a química, né, a fisiologia são realmente ciências que revelam para a gente toda uma realidade de fatos. Por sinal, a revelação também ela toma por base um fato, ou seja, algo realmente que aconteceu e que acontece por ser algo que demonstra, vamos dizer assim, a continuidade, né, dessas situações ou dessas revelações. Porque quando é verdade, já dizemos, né, é praticamente eterna. E não há tempo nenhum e ninguém que possa desfazer essa verdade, porque são leis divinas, são revelações divinas. E quando Kardec faz essa comparação, ele nos mostra a importância que foi a astronomia, né, revelar o mundo astral, né? A própria palavra já diz, estudo dos astros, do universo, enfim, a geologia, estudo da Terra, a sua formação, a grandiosidade dos seus reinos, toda uma estrutura sábia, a formação deste planeta e também de outros planetas, mas aqui no caso, né, se referindo à Terra, a química e a grandeza das leis que regem essa grande ciência, nos mostrando as manipulações, os fluidos, as transformações físicas belíssimas que acontecem no mundo da química, sejam nos reinos vegetal, mineral e no próprio reino animal, falando das afinidades das energias, enfim. O estudo do corpo físico ou de tantas colaborações que a fisiologia nos trouxe, mostrando a grandeza dessa engenhosidade. Por exemplo, no corpo humano, cada órgão com seus objetivos, porque por trás de tudo isso nós sabemos está a inteligência suprema que é Deus. E a revelação trazida para nós através desses estudos é muito importante. E Kardec até cita, né, grandes nomes da ciência nesse campo, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, astrônomos, Newton, Laplace, Lavoisier, cientistas sábios no campo da física, da ciência. E aí a gente conclui, né, o raciocínio desses itens iniciais até o quarto, essa importância que é o caráter de uma revelação, que é a verdade com base em fatos, das quais esses grandes homens revelaram. É bom ressaltar isso, porque como revelação, ela está mostrando para nós que ela não é a criadora dos fatos, ela é reveladora. E no caso da doutrina espírita, o mesmo processo. As ciências, esses grandes gênios, são reveladores, porque tudo já havia sido criado pelas leis sábias de Deus, nosso Pai Celestial. Então, seguindo avante, né, Kardec faz até uma comparação no papel do professor, que diante dos seus discípulos, ele é um revelador, professor que estudou, que aprendeu, repassará agora para seus alunos assuntos com base em fatos científicos ou religiosos, para que as criaturas aprendam e tirem as suas dúvidas. E é interessante, né? Diante dessa grande profissão, a do professor, aqui um elogio entre parênteses, esse missionário que nos auxilia tanto no campo do aprendizado, ou seja, o professor em qualquer sala de aula, seja um curso superior, até o jardim da infância, são grandes, né, reveladores para todos nós. Mas no item 5, Kardec diz, o professor não ensina senão o que ele aprendeu, é um revelador, lógico, mas é em segunda ordem. Porém, existem os homens gênios, né, como ele citou aqui, que são grandes reveladores que trazem conhecimentos de outras existências.
E é interessante, né? O materialista poderia dizer que esses homens de gênios é um privilegiado porque nasceu com um cérebro realmente muito inteligente e ficará com essa visão. Mas a colocação correta, com todo respeito à visão materialista, é de que esses homens são espíritos missionários que já viveram em outras épocas, que amadureceram a inteligência e o amor e agora se apresentam como reveladores missionários. E isso é muito interessante. Alguns espiritualistas que não estudarem o assunto podem até cair no erro de dizer que essas criaturas são privilegiadas da parte de Deus, e isso não está correto. Não há privilégios da parte divina. Aí Deus seria parcial, seria benéfico para uns e não daria oportunidades para outros. Não está correto. Na verdade, Kardec acentua o assunto dizendo que o mérito desses espíritos em trabalhos anteriores faz com que eles reencarnam e peçam muitas vezes essa missão de nos ajudar a progredir através dos seus esclarecimentos. Nunca se colocando como um dono da verdade, mas como um revelador. E a gente vê muito isso na humanidade, né? Criaturas que se voltaram para o campo da ciência e lá se entregando às pesquisas, à medicina, às grandes conquistas das vacinas, de medicamentos, deixaram para a gente um grande legado e um grande benefício. Somos gratos a esses cientistas. Em outras situações, veremos missionários no campo da educação, trazendo para nós a ampliação e revelando para nós tantos esclarecimentos. Isso aí demonstra a solicitude de Deus para com todos nós, como diz o item 6 da Gênesis. E com certeza, né, em diversos campos, não esqueceríamos de citar o campo religioso, onde vemos também grandes trabalhadores do Cristo nos mostrando essa realidade. E aí, por se destacarem, são considerados gênios, mas nós sabemos que são, repetindo, méritos de trabalhos adquiridos sem nenhum privilégio da parte divina, mas com esses encargos reveladores muito importantes e missões desafiadoras também, porque, queridos, acredito que concordam comigo, fazer esses trabalhos não é um campo fácil quando consideramos o planeta ainda moralmente muito atrasado, mas é um trabalho benéfico e satisfatório dos quais eles se sentem felizes em colaborar com a humanidade. Então, essas revelações, essas verdades científicas, nos mostrando razão e equilíbrio, demonstram para a gente esse grande trabalho de auxílio que Deus tem para com o nosso planeta. Revelação é algo que precisa ser realmente trabalhado para que a gente saia do estágio de espíritos atrasados. Se não são esses grandes gênios, vez por outra, reencarnando entre nós, ficaremos um longo tempo mais estacionados. E Deus é tão bom que, com essa permissão, faz com que esses enviados ou missionários, como Kardec diz aqui no item 7, incumbidos de transmitir a vontade e as leis divinas, faz o progresso dar seus passos importantes. Obviamente, passos esses com disciplina e com cautela, porque para cada época da humanidade, as revelações vão sendo trazidas. E como prometi a vocês, vamos recordar um dos grandes, por sinal, a primeira revelação, Moisés, trazendo para nós os 10 mandamentos, que são leis divinas, e fazendo um trabalho maravilhoso para a sua época. Obviamente, o legislador hebreu, em algumas situações, confeccionou as leis humanas da parte da sua interpretação. Mas a primeira revelação tem por base os 10 mandamentos.
essa sim é de caráter divino, como diz o próprio codificador, essa grandiosa obra que já citamos, a Gênese segundo o Espiritismo. Depois, a segunda grande revelação, Jesus de Nazaré, trazendo para a gente a lei de amor e as colocações maravilhosas que nós sabemos nos seus evangelhos. E observe um detalhe bem interessante. A primeira revelação tem aí como uma base os 10 mandamentos e a figura de Moisés. A segunda, a figura do Cristo e a base, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si, e os grandes ensinamentos que a gente também tem conhecimentos, graças a Deus. A terceira tem por base Allan Kardec? Não. A terceira revelação tem por base o conjunto de ensinamentos trazidos pela espiritualidade, tendo na personagem de Kardec o grande intermediário, o grande codificador, aquele que organizou esse conjunto de ensinamentos e deixou para a gente a terceira revelação. Em resumo, o que Moisés fala pela inspiração divina e revela os 10 mandamentos, e o que o Cristo diz e o que Kardec traduz na vontade dos espíritos superiores, são sempre fatos com base na verdade, pois tem, repito, como origem as leis divinas. E a gente fez essas colocações, abriu esses parênteses para falar deles, porque no item 8, já se aproximando agora das nossas conclusões, Kardec diz que todas as religiões tiveram seus reveladores, embora longe estivesse de conhecer toda a verdade, mas eles tinham uma razão de ser providencial, porque eles eram apropriados ao tempo e ao meio que viviam. E isso a gente, né, fica muito grato nas palavras do codificador. E é realmente uma verdade, né? Tudo que foi feito, como já dissemos anteriormente, teve por base a época correta de acontecer, a maturidade da humanidade para absorver esses conhecimentos. Na sequência, nós ficamos assim também gratos porque Kardec recorda que todos esses processos reveladores devem passar pelo crivo da razão, ou seja, a gente tem que estudar, tem que comparar, tem que observar se aquilo que está sendo colocado tem origem divina. Tanto é que, recordando Jesus, ele fez a advertência, que a gente tivesse cuidado, porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, como está lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e para assumir um papel de realmente de profeta, de Messias, de revelador, como queiram, porque essas palavras são sinônimas, né? Porque um profeta é aquele que fala a verdade, não é só aquele que prediz futuros. Messias ou missionário, revelador, essas criaturas trazem, quando realmente verdadeiros, essas grandes colocações e os grandes exemplos do ponto de vista moral também, porque são missionários, são gênios que reencarnam entre nós, como já falamos. Mas fiquemos com esse alerta, e que no item 9, Kardec dá sequência para a gente ter cuidado, porque a doutrina espírita ela tem essa grandeza de nos advertir sobre essas situações. E, no entanto, nós sabemos que, para chegar a essas conclusões, essas criaturas reencarnam com essa missão grandiosa de nos ajudar. Essas comunicações, essas colocações, essas intuições que esses missionários têm em nos ajudar, realmente demonstram que eles são médiuns inspirados. Muitas vezes audientes, ou seja, ouviam os espíritos, ou videntes, enxergavam a realidade do plano espiritual, faz com que
eles tenham segurança, porque para nos revelar assuntos espirituais é importante que no campo mediúnico essa influência seja bem relacionada. E não é difícil compreender isso porque o próprio Moisés era um médium inspirado, Jesus considerado o grande médium de Deus para com a humanidade, e enfim, esses trabalhos maravilhosos. E outra coisa interessante, como reveladores da vontade divina, obviamente os espíritos mais puros se aproximam de Deus, absorvem seus pensamentos, a vontade divina, e traduz para nós através dessa revelação. E não há preciso aí uma preocupação de se conversar diretamente nós com Deus, porque sabemos que é uma questão de justiça, compreender que quanto mais evoluído moralmente, sim, essa possibilidade, mas Deus é tão bom que nos inspira de uma forma geral, e aquilo que a gente não entendia ou não compreendia nas suas leis, esses missionários revelaram, tiraram o véu, tiraram o lado duvidoso. E, obviamente, que o trabalho vai tendo uma sequência, porque salienta aqui o item 10. O caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Toda revelação por parte da espiritualidade superiora, que vem nos modificar moralmente, vai tendo esse caráter eterno e vai sendo trabalhado conforme a evolução moral das próprias criaturas. Obviamente que, se você considerar de Moisés para cá, já amadurecemos bastante, né? Obviamente precisamos evoluir mais moralmente, intelectualmente. O planeta já passa por essa transição, vamos alcançar esses estágios conforme o mérito do trabalho de cada um, lógico, mas com esse trabalho sistemático que o Cristo quer que aconteça, Deus permite e nós agradecemos, que é esclarecimentos, revelações, que fazem com que a gente sinta a segurança desses verdadeiros profetas. E algo que eu não poderia esquecer, diante desses trabalhos, diz Kardec aqui no item 8, a humanidade vai a caminhar para um princípio fundamental que é todos acreditarem em Deus de uma maneira única, nas suas leis sábias, na imortalidade da alma, e nisso haverá uma grande vantagem e uma grande vantagem também por parte de todos nós, admitindo, né, a grandeza de Deus, as suas leis morais e esses esclarecimentos que essas revelações trazem para nós. Então, queridos, fiquemos com essa convicção diante da nossa razão e diante desses esclarecimentos que foram demonstrando aí uma disciplina e uma programação de contribuição moral e intelectual para todos nós nesse planeta. Primeiro Moisés, segundo o Cristo, depois a doutrina espírita, fazendo com que citamos a presença divina nesse amparo que o nosso Pai Celestial tem para com todos nós, para que o homem entenda que os passos que são dados da evolução têm por base, com certeza, a reencarnação e a possibilidade infinita da gente progredir. Porque aquilo que nós não aprendemos em séculos ou milênios anteriores, pela reencarnação, estamos aprendendo agora, e pela reencarnação, no futuro, no mundo de regeneração, seremos bem mais felizes até chegar ao plano maior que é o de mundo perfeito, à luz do trabalho, do bem e do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quero concluir dizendo que, obviamente, a contribuição da doutrina espírita para a humanidade é realmente grandiosa. Tenho o desejo,
como disse, de contribuir. Ela respeita todas as etapas que foram trazidas para nós, e esses reveladores que se apresentaram em tantas partes do mundo, né, em tantas religiões, em tantos campos científicos, e a eles nós somos gratos por todo esse processo, porque Deus auxilia as criaturas através das criaturas. E é isso que fazem esses grandes reveladores. E é isso que faz essas grandes revelações que nós agradecemos. E, em especial, a nossa querida doutrina espírita. Que a paz de Jesus nos ampare hoje, agora e sempre, e desejamos a todos a paz do Senhor em vossos corações.